Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre população, amostra, cálculo amostral e técnica de amostragem. Sou o professor Benigno Rocha, seja bem-vindo a mais um conteúdo sobre metodologia científica. Então vamos lá. Quando nós vamos fazer um estudo científico, nós vamos elencar uma população ao qual nós vamos retirar a minha amostra. Essa população, ela pode ser uma população do planeta inteiro, pode ser de um continente, de um país, de uma unidade de federação, de um município, de um bairro. Não importa, eu tenho que definir quem é a minha população. E dentro dessa população existem também outros subtipos de populações. Então, por exemplo, eu quero trabalhar somente com a população do município chamado Trindade, que fica no estado de Goiás. Mas eu quero trabalhar somente com a população feminina. Então, dentro daquela população total, eu retirei somente a população do sexo feminino. Não, professor, eu quero trabalhar somente com crianças. Então, dentro daquela população, eu vou pegar somente lá os menores, por exemplo, de 12 anos de idade. Não, eu quero trabalhar somente com idosos do sexo masculino. Então, vou pegar as pessoas da população Trindade e vou selecionar os idosos do sexo masculino. Então, eu tenho que definir a minha população, eu tenho que descrever a minha população. Em cima dessa população, eu escolho se eu vou fazer o estudo sobre a população inteira ou se eu vou retirar parte dessa população para fazer o meu estudo. Quando eu estudo uma população inteira e essa população for muito grande, eu vou gastar muito tempo e muito dinheiro. Geralmente nós utilizamos isso para fazer o censo, tá? Então nós utilizamos amostras, que são pequenas quantidades, né, de indivíduos que nós tiramos daquela população-alvo que nós vamos fazer o estudo. Então, ressalta aqui. Mas o ideal seria, mas não tem como fazer da população inteira, porque gera muito despesa e demoraria muito na maioria das vezes. E além disso, para eu saber que uma sopa está boa, eu não preciso tomar o caldeirão inteiro. Basta eu pegar algumas conchas, colocar no prato, bem homogeneizado, que eu vou ali ter uma representação fidedigna da minha população. E qual é o número mínimo ideal para eu retirar a minha amostra? Isso vai depender do que eu estou pesquisando, qual é a frequência daquilo que eu estou pesquisando dentro da minha população. Então, baseado nisso, nós utilizamos muito mesmo o intervalo de confiança, né, de determinada situação, a prevalência, a incidência, com os intervalos de confiança. Em cima desses intervalos de confiança, em cima da minha incidência, da minha prevalência, existem os cálculos que eu vou chegar para fazer a minha amostra, o número mínimo. O que é o número mínimo? É o número mínimo de pessoas necessária para eu retirar daquela população e os dados poderem ser extrapolados para aquela população. Como assim? Porque o fato de eu pesquisar a minha amostra não significa que o dado que eu estou retirando da minha amostra, ela realmente acontece na minha população. Um dos critérios para que isso ocorra é eu ter um número mínimo, tá, de indivíduos que eu vou tirar daquela minha população. Um dos critérios. O outro é a técnica de amostragem, os outros são os cálculos estatísticos que nós fazemos em cima daquela amostra. Mas e o que é a amostra, professor? Amostras são aqueles indivíduos que eu retiro da minha população e eu colho os dados das características deles. Ou eu faço experimento com eles. Então, vou pegar um exemplo. Eu quero fazer um estudo sobre prevalência de obesidade no município de Trindade, no estado de Goiás, em idosos do sexo masculino. Então, já defini minha população. Minha população são o quê? Idosos do sexo masculino. Então, eu retiro um grupo ali daquele total de indivíduos que vai ser a minha amostra. Aqueles indivíduos que eu retirei que é a minha amostra, que eu vou lá colher os dados sobre obesidade deles, essa é a minha amostra. Agora, eu quero saber se esses dados que eu retirei, eu posso extrapolar para toda a população idosa, né, do município de Trindade. Para isso, eu tenho que ter um número mínimo de pessoas que eu vou pesquisar. Então, vamos supor que lá tem 10.000 idosos. E aí eu peguei 10. Esses 10 idosos, os dados que eu colhi ali é suficiente para eu falar que ele vale para representar toda a população ao qual eu quis estudar? Né? Não sei, eu tenho que fazer o cálculo amostral, certinho? Eu vou para a tela do meu computador para mostrar um programa chamado OpenApp, que ali nós podemos fazer alguns cálculos amostrais bem tranquilo, de forma automática, né, sem nós precisarmos fazer tanto cálculo.
Tá? Mas o ideal era que nós chamássemos um estatístico quando o estudo for muito grande para ele fazer esse cálculo para a gente. Ok? Então vamos lá. Pessoal, então aqui na tela do meu computador, vou ensinar vocês a acessar um programinha feito pelo CDC dos Estados Unidos, de código aberto, onde nós podemos utilizá-lo para calcular a amostra. Então vocês vão lá no Google, né, e digitem Open App, tudo junto. Dá um Enter. Vai aparecer aqui, ó, www.openapp.com. Clica no Open App. Pronto. Vai abrir essa página inicial aqui que vocês estão vendo. Ok? Aqui também tem várias coisas que nós podemos utilizar, um programinha bastante bom, tranquilo. Nós vemos aqui, ó, em tamanho da amostra. Então aqui nós podemos ver os diferentes cálculos para o método que nós estamos procurando. Então vamos primeiro aqui para proporção. Quando clica aqui, ele explica o tamanho da amostra para a proporção ou um estudo descritivo. E aqui ele explica como é que se faz. Muito bem, então nós vemos aqui no entrar dados, clicamos em entrar dados. E aí eu coloco o tamanho da minha população. Se eu não sei qual é o tamanho da minha população, ele fala, olha, caso seja grande, deixe como 1 milhão, ok? Mas vamos supor que eu sei qual é o tamanho da minha população. Então vamos imaginar que eu quero trabalhar com idosos em Trindade. Então eu imagino que ali deve ser mais ou menos 3 mil, um número hipotético, ok? Frequência antecipada. Vamos supor que eu quero saber a porcentagem de a prevalência de obesidade nessa população. Se eu já tiver alguma coisa indicando que em média no Brasil, em cidade parecida como Trindade, já tem um percentual, ok, eu vou ali e coloco esse percentual, vamos supor que 20%. Mas eu não sei. Se eu não sei, eu deixo 50%. Ó. Então, ele deixa bem claro, o valor entre 0 e 99,99. Se não for conhecido, use 50%. O limite de confiança, ou seja, qual é a precisão que eu quero. Aqui eu vou colocar qual é o erro máximo aceitável. Então, baseado no intervalo de confiança, se eu tenho uma confiança de 95%, o erro máximo aceitável vai ser de 5%. Ah, eu quero de 99%, então o erro máximo vai ser 1%. Ah, eu quero de 10%, então 90%, então o erro máximo vai ser 10%. Como nós utilizamos na saúde um intervalo de confiança de 95%, então nós queremos um erro máximo de 5%. E aqui é feito o desenho para estudos com amostras complexas. Né? Geralmente a gente deixa 1. E aqui a gente manda calcular. E aqui ele vai me dar todas as informações necessárias. Então, para o intervalo de confiança, numa população de 3 mil, uma prevalência de 50%, porque ela é desconhecida, seria o ideal 341 idosos, ok? Isso é para proporção, então para estudo de prevalência, incidência, alguma coisa nesse sentido. Existe um outro, né, para o estudo de coorte ou estudos transversais. Nós sabemos também que nós temos estudos descritivos transversais, mas nós temos estudos descritivos transversais que não são descritivos, são analíticos. Aí eu uso o tamanho da amostra para estudo de caso-controle, desculpa, esse para estudo de caso-controle não pareado. Não pareado significa o seguinte, o estudo pareado é aquele que eu comparo o mesmo indivíduo. Então eu quero fazer um estudo com uma pomada oftalmológica, eu comparo o olho esquerdo com o olho direito. Esse aqui não, são indivíduos diferentes, então é para não pareado. Eu sigo a mesma lógica, ele é bastante intuitivo. Então eu vou aqui, entrar dados, eu defino o meu intervalo de confiança, que geralmente é 95%. A probabilidade de detecção, ou seja, o poder da minha amostra, que normalmente é 80%, que é o meu beta. Tá? A razão de caso para controle, aqui eu quero saber, para um controle, quantos casos eu vou utilizar? Para um caso, para quantos controles eu vou utilizar? Então, um caso eu vou usar um controle, então deixa 1. Não, um caso eu vou utilizar 2 controles, então deixa 2. Um caso eu vou utilizar 3 controles, então deixa 3. Porcentagem de controles expostos. Então, eu vou pegar pessoas que tiveram câncer de pulmão e eu quero avaliar quem fumou e quem não fumou.
E aí, por estudos prévios, a gente percebe, por exemplo, que entre pessoas que não tiveram câncer de pulmão, 20% não tiveram, fumavam. Então eu deixo aqui a quantidade de pessoas que não tinha doença, mas que estava exposta ao fator de risco quando você achar. Então você vai ter que procurar artigos científicos que mais ou menos tem esse dado. E aqui um odds, ou seja, um fator de risco geralmente que já é conhecido de alguma doença. Então vamos pegar o mesmo caso do câncer de pulmão. Uma pessoa que fuma, ela tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão do que no outro. Então eu coloco 40 aqui. Não, tem 20. Ou a porcentagem de pessoas que tem a doença e foi exposta. Então de 100 pessoas que fumam, aqui tem câncer de pulmão, 60 fumavam. Então eu vou colocar aqui 60. Então vamos fazer esse exemplo. Colocando aqui quanto que daria. Então aqui ele vai me dar por 3 métodos diferentes. Aí você vai ver de acordo com o seu estudo qual método que você vai utilizar. Aí ele me dá a quantidade de casos, a quantidade de controle, porque eu utilizei a proporção de 1 caso, 1 controle. Tá? Tem aqui o coorte e os estudos transversais. Né? Então, o tamanho da amostra para estudo transversal, coorte, ensaios clínicos aleatórios. Então, aqui ele também vai me dar 3 métodos diferentes. Então, eu venho aqui em entrar dados, coloco o meu nível de confiança, coloco o meu poder da minha amostra, que geralmente é 80%, e a proporção de pessoas expostas para não expostas. Para cada pessoa exposta, vou colocar 2 não expostos, então seria 2, e assim por diante. E a porcentagem de expostos não é positiva. Então, vai pegar pessoas que fumam e que não têm câncer de pulmão. Tá? E aí, que fumam e não têm câncer de pulmão. Aí eu vou colocar aqui. Então, vou que seja. E aqui eu vou colocar uma dessas informações. Para isso aqui eu vou ter que ter informações de algum outro artigo para eu fazer esse cálculo. Então eu sei, por exemplo, de cada... que alguém fez um estudo de caso controle e descobriu que o odds aqui é 40, ou seja, cada pessoa que fuma tem 40 vezes mais chance de ter câncer de pulmão comparado com quem não fuma. Eu fiz aqui, é só mandar calcular que ele já vai me dar o tamanho da minha amostra. Tamanho da amostra, pessoas expostas e pessoas não expostas, de acordo com 3 métodos diferentes. Tá? E aqui ele dá todos os dados que você tem que colocar depois lá no seu projeto ou no seu resultado, quando você estiver redigindo já o seu resultado, a sua metodologia. Ok? E esse aqui é para calcular quando eu quero comparar médias. Né? Então, tenho 2 populações e eu quero comparar as médias. Como que eu faço? A mesma coisinha, tá? Aqui ele explica direitinho como é que faz. Eu entro com os dados e ele é bastante intuitivo. Eu determino um intervalo de confiança, o poder, tá? E a razão, se eu quero 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3. E aqui eu falo qual é a média do grupo 1, qual é a média do grupo 2 ou a diferença dessas médias. E coloco o desvio padrão do grupo 1, desvio padrão do grupo 2. Ok? E mando calcular. E aqui ele vai me dar o tamanho da minha amostra necessária. Certo, pessoal? Então isso é a quantidade de indivíduo mínimo necessário para eu retirar da minha população, para eu poder falar se aquele resultado que eu achei eu posso extrapolar para aquela minha população, não. Um dos critérios. O outro é a técnica de amostragem, que vocês já vão ver logo em seguida. Tá? Então, muito obrigado e acessem aí, é muito, muito legal esse programinha, certinho? Então, pessoal, já sei o que é a população. Já sei o que é a população, já sei o que é a amostra, já sei como chegar ao cálculo da minha amostra, correto? E agora, como é que eu vou pegar esses indivíduos? Professor, eu descobri que dos 10 mil idosos que existem na minha população, eu tenho que pegar 500 idosos. Como é que eu vou escolher esses idosos? Aí vem as técnicas de amostragem. Existem algumas coisas extremamente importantes. Então, a primeira coisa que nós temos que entender eu tenho que criar uma situação onde todos os idosos tiveram a mesma oportunidade de participar daquele estudo. Dessa forma, o melhor seria o quê? A amostra aleatória. Ou seja, eu crio uma regra onde eu, como se fosse um sorteio, eu tirasse um idoso ali e qualquer idoso teria a mesma oportunidade. Isso é um exemplo, né? Então, amostras aleatórias. Mas existem também estudos que nós precisamos de amostra de conveniência. O que é amostra de conveniência? Aquela amostra que ela está localizada em um determinado local, que está
centralizada em determinado local, fica muito mais fácil de pegar, mas aí ela pode ficar enviesada, porque aquele local não representa aquilo ali. Depende do que eu estou estudando. Por exemplo, se eu estou estudando câncer de pulmão, o ideal é que eu pegasse esses indivíduos lá no hospital do câncer. Ali é uma amostra de conveniência. E só vai valer para quem? As pessoas que têm câncer de pulmão. Isso vale. Ah, eu quero fazer um estudo sobre uma determinada escola. Beleza, só vai valer para aquela escola. Então, as amostras de conveniências, elas têm essa finalidade, quando eu quero estudar um assunto específico, que eu tenho uma concentração de casos em determinado local. Isso é muito importante. O que eu não posso utilizar a amostra de conveniência é para extrapolar para os meus dados. Então, por exemplo, eu não posso, por exemplo, fazer um estudo de câncer de pulmão no hospital do câncer e falar que aquele resultado que eu achei, ele serve para toda a população que eu utilizei, né? Então eu tenho que deixar bem claro que a minha população-alvo são pessoas com câncer de pulmão e não todas as possíveis populações. Isso é um problema. Então vou dar um exemplo. Eu quero estudar, professor, prevalência de HIV. Perfeito. Aí eu vou no hospital de doenças tropicais, onde é referência para tratamento com pessoas HIV. Aí eu pego ali, tem 1000 pacientes, dos 100 tem HIV. E aí eu falo, olha, a prevalência de HIV é 10%, e isso eu vou falar assim, a minha população, 10% da minha população tem HIV. Isso não pode. Eu peguei uma amostra de conveniência e extrapolei para toda a minha população. É lógico que ali eu vou ter uma concentração maior de pessoas com HIV, mas aquela população que está naquele hospital, as pessoas que estão naquele hospital não representam toda a população. Isso é um problema. Daí isso é o que gera alguns problemas, por exemplo, em pesquisas eleitorais, né? Os políticos vão somente no seu reduto, pegam um número que já sabe que é o número mínimo, mas vai só no seu reduto e faz a pesquisa, e ali vai dar aumentado, mas porque ele tem uma concentração de pessoas que estão a favor dele naquele local. Então, a amostra de conveniência é isso. Eu tenho um determinado local, eu tenho uma concentração dos casos que eu pretendo estudar e a finalidade é para aqueles casos, ok? Existem também as amostras sistematizadas. O que são amostras sistematizadas? Eu tenho uma determinada quantidade de pessoas e eu crio um sistema, eu crio uma regra para tirar algumas pessoas. Então, por exemplo, eu quero estudar prontuários em determinado hospital. Lá tem 1000 prontuários, eu quero estudar somente 500. Eu coloco eles em ordem numérica de número de prontuário e pego, por exemplo, só os números pares. Ou pego somente os números ímpares. Beleza, não, eu quero pegar 10, então vou pegar, coloco em ordem crescente e pego de 1 o 1, o 10, o 20, o 30 e assim por diante. Eu crio uma regra, tá, para tirar esses indivíduos. Isso é uma amostra sistematizada. E tem a amostra estratificada. Essa amostra estratificada é extremamente importante para eu colocar a proporção de extrato da minha população. Então, vou pegar, por exemplo, faixa etária, que é muito mais fácil. Eu tenho ali uma população de 0 a 1 ano, representando tantos por cento da população total, de 1 a 9 anos, tantos por cento, de 10 a 19 anos, tantos por cento. E eu quero fazer um estudo da minha população inteira. Então, a minha amostra ela tem que ter a mesma proporção de indivíduos da faixa etária da minha população total. Então, vamos pegar aqui de uma forma mais simples. Vamos imaginar que eu vou fazer um estudo numa escola que tem 10 salas de aula. As salas de aula, elas vão variar ali. Uma tem 50 alunos, outros tem 40, outros tem 30, outros tem 60. E eu preciso pegar ali 10 indivíduos. Então eu tenho que pegar proporcionalmente a quantidade de indivíduos dentro de cada sala de aula. Isso vale para sexo, isso vale para faixa etária, isso vale para uma série de coisas, porque aí eu consigo representar de forma tranquila a proporção da minha população de acordo com os estratos que eu estabeleço. Então vamos pegar aqui o sexo. Vamos imaginar que eu tenho uma população que 60% é do sexo feminino e 40% é do sexo masculino. E eu tiro uma amostra. Na minha amostra, eu tenho que colocar um extrato, que 60% dessa amostra tem que ser do sexo feminino e 40% tem que ser do sexo masculino. E aí sim eu consigo representar de forma tranquila. Certinho, pessoal? Tá? Espero que tenham gostado do conteúdo, tá? E não se esqueça, ajuda o canal a crescer, vamos ajudar a divulgar esse tipo de conteúdo. Comente aí se você tem algum trabalho, que tipo de amostragem que você faz, qual é o seu foco, né? Ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe, certinho? Muito obrigado a todos.
Só depois nós definimos o que é população, o que é uma amostra, qual é o número mínimo de pessoas, de indivíduos que a gente precisa colocar em uma amostra, quais são as técnicas de amostragem. Aí sim nós vamos definir agora o que é critério de inclusão, o que é critério de exclusão. Isso é muito importante. Depois que a gente define isso, que a gente define quais são os critérios de inclusão e exclusão. O critério de inclusão é o seguinte, é você elencar quais características de indivíduos da sua população que você vai incluir na sua amostra. Tá? Então você tem que definir se são pessoas acima de tal idade, assim, definiu tudinho bonitinho. E critério de exclusão. O critério de exclusão, pessoal, não é simples assim, aquilo que não atendeu o critério de inclusão. Não. O critério de exclusão é dentro daquelas pessoas que eu queria incluir, que tem os critérios lá para incluir, algumas talvez não vai poder ser incluídas. E aí eu vou excluir essas pessoas. E eu tenho que explicar por que eu vou excluir. Mesmo da população geral e depois dentro da amostra. Vamos supor, por exemplo, eu estou trabalhando com dados secundários, com prontuários, por exemplo. E eu vou ter prontuários que vai ter todo o critério de inclusão, de faixa etária, de tudo bonitinho. Mas ele vai estar mal preenchido. Então eu vou colocar, olha só, mesmo não atendendo os critérios de inclusão, os prontuários que não tiverem preenchimento de tal forma serão excluídos, porque pode comprometer o estudo por falta disso, disso e disso. Então tem que deixar bem claro por que é que eu estou excluindo as pessoas, o indivíduo daquela amostra. E olha só, e mesmo eu tentando todos os critérios, às vezes eu tenho indivíduo que eu não vou incluir, e eu tenho que explicar por que eu não vou incluir. Para ficar bem claro para o leitor e para atender também as questões éticas, porque no estudo eu tenho que explicar por que eu estou incluindo e excluindo pessoas por questões éticas, porque teoricamente um estudo que traz benefício direto para aquela população que será estudada, para aquela amostra que será estudada, eu tenho que explicar por que é que eu estou excluindo aquelas pessoas para não gerar um problema ético depois. Então, ficou bem claro, além de explicar quais são os critérios de inclusão da minha amostra, eu tenho que explicar os critérios que me fez não colocar os outros indivíduos, né, da minha população total, e aí mais é porque eu tenho que responder uma pergunta que está no meu objetivo, e explicar por que eu vou excluir alguns indivíduos que, mesmo atendendo os critérios, eu tenho que excluir. Se for o caso, eu tenho que explicar detalhadamente por que esses indivíduos não foram incluídos, ok? Outro ponto importante, estudos que têm grupo de comparação, como estudo de caso controle e estudo de coorte. Eu tenho que explicar quais são os critérios que eu vou utilizar para ele ser um caso e quais são os critérios que eu vou utilizar para ele ser um controle. Quais são os critérios que eu vou utilizar para ser uma pessoa exposta e uma pessoa não exposta. Isso tem que estar muito bem claro. E, no caso, vamos supor, caso controle, são pessoas doentes, eu tenho que ter ali um diagnóstico padrão ouro que vai me falar que aquela pessoa não tem não tem a doença, que tem a doença. E o que não tem, eu tenho que ter um diagnóstico também falando que ela não tem a doença. Então tem que deixar muito claro quais são os critérios utilizados para definir o que é caso e o que é controle. E se eu tiver 2 casos, 3 casos para um controle, ou 2 não expostos ou 3 não expostos para um exposto, eu tenho que explicar também por que eu estou utilizando a proporção superior a 1 para 1. Isso é um outro caso. Em outro estudo que a gente tem grupo de comparação, são os estudos experimentais, onde eu vou randomizar. Essa randomização ela é muito séria. Eu pego um grupo de pessoas doentes e eu vou testar um novo medicamento. Se esse medicamento tiver um efeito muito bom, eu posso gerar um efeito ali para aquelas pessoas que vão tomar esse medicamento. Eu tenho então que determinar muito bem claro quais são os critérios de aleatorização, de randomização, para definir quem vai ser placebo, quem vai ser do grupo que vai tomar o medicamento. Muito bem claro. Mas o mais importante é que eu tenho que deixar que todos eles tiveram a mesma oportunidade de pertencer a um desses 2 grupos. Certo, pessoal? Vocês fazendo isso, vocês conseguiram definir claramente sua população, sua amostra e não teve nenhum problema para depois extrapolar seus dados. Quando você tiver o resultado e for discutir, você tem argumento suficiente para justificar todos os resultados que vocês acharam. Certinho?
Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar, compartilhar esse vídeo. Tá? Muito obrigado a todos.